Problemas técnicos. Estamos voltando. Travou tudo aqui, tô voltando agora. Peço desculpas aí para quem já tinha entrado. Cadê minha convidada? Opa! Agora tá, Agora hein? Não, foi. agora vai. Mas agora eu não tô te ouvindo. Ai, meu Deus do céu, desfou tudo, congelou. Deu tudo. Parou Ainda tudo tá aqui, mas dando tudo uma bem. Vamos travadinha, lá. né? Tecnologia. Ai, gente, obrigada. Desculpa, deu um pane aqui. Sejam bem-vindos. Vamos ter um aqui com a nossa super convidada, é uma amiga, uma parceira aí de estrada, né, Sil? Ah, Nesse pois mundo é. das consultorias. Enquanto o pessoal vai chegando, eu queria que você se apresentasse para a gente. Obrigada, Ah, Valéria. é, ó, Tem gente dizendo que não está a Cris está ouvindo. dizendo que não tá ouvindo. Não ouve quem? Não ouve quem? Será que não ouve eu ou não ouve você? Eu não ouvi as duas. Eu não tô te ouvindo, Clau. Não. Vamos sem fone para ver se vai? Será Acho que melhor sem melhora? fone, hein? Tá hora? Agora eu tô ouvindo. Tá rompendo, mas eu tô ouvindo. Então tá bom. Tem gente que está ouvindo só a Silvânia. Então o pessoal está chegando. Vamos ver. Essa tarde aí linda, né? Depois do Dia dos Namorados, todo mundo animado. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Acho que agora os problemas de conexão melhoraram. Acho que melhoraram, é. É que tá todo mundo fazendo live, é por isso que dá problema de conexão. Tudo bem, qualquer coisa eu vou pro 4G, tô no Wi-Fi aqui, né? Mas você sabe que essas horas. Agora tá me ouvindo, a Valéria, A Valéria está bacana, ouvindo os dois agora. Ótimo. Então, vou me ótimo. apresentar. Eu sou psicóloga, né? Sou pós-graduada em administração de RH, também sou pós-graduada em pedagogia, Aham. tenho MBA em gestão de negócios e tenho uma experiência de uns 20 Vá pro caso. no caso, anos de RH, né, em empresas e desenvolvimento organizacional, em empresas nacionais, multinacionais. E de uns Sim, anos para cá, atualmente, eu fundei minha consultoria, onde a gente acaba fazendo parceria, né, Cláudia? E presto sim. serviço para inúmeras empresas de diferentes segmentos, sempre visando o desenvolvimento humano organizacional e todos os subsistemas de RH e também de gestão. É isso que eu Sim. tenho feito, né? Além Mas do eu acho que além curso, do né? coaching, isso, né? Exatamente. Eu acho que o forte mesmo de tudo isso é o desenvolvimento humano, com a relação, e eu estudo bastante a relação do ser humano com a produtividade, com o trabalho. E é isso que eu tenho feito aí nesses poucos anos. Esses alguns anos, né? Tantos e Muito bom, poucos anos. muito legal. Hoje o tema da live é liderar a si mesmo, né? A gente entende que tem muita gente. Eu falo que não existe escola de líder, né? A gente não Não, aprende isso na faculdade, a gente aprende na vida, né? De repente você está lá numa área.
numa área técnica, vai para gestão, e aí o que, que eu faço, né? Mas antes da gente chegar lá, ingerir o outro, como que a gente faz isso com a gente? Então, eu Porque queria você que sabe o que você... eu vejo? É porque tá todo mundo, né? Todo mundo entra na carreira, um outro não, né? Mas se aparecer uma oportunidade de líder, é difícil a pessoa negar, porque a pessoa vai ganhar mais, vai trabalhar mais, ela só não sabe que lidar com pessoas não é fácil, né? É, Então, todo mundo quer o caminho de como ser líder. Este é o grande, é o que o pessoal tem de intuito aí, né? sim. E, mas aí a gente sabe que o trabalho maior mesmo é se liderar para depois liderar os outros, né? E como que Aí, a gente faz isso? Como é que a gente começa esse caminho de liderar nós mesmos? então, ó, a gente está falando que ó lá, que eu mudei a visão dela, então é possível, hein? Não, É, isso na realidade, eu é acho que para a gente se liderar primeiro, o ponto mais forte que existe, que eu acho que as pessoas não percebem muito, Cláudio, é o ponto fraco, né? Porque competências, a gente vai falar aqui, todo mundo identifica rapidinho. Eu falo, se você falar assim, precisa ter comunicação assertiva. Opa! A pessoa fala, não, então vou fazer um treinamento de comunicação assertiva. Tudo bem, mas as pessoas, ou a pessoa fala, não, já tenho a comunicação assertiva. Precisa ser empático. Não, mas eu vou ser empático, eu não era, mas você. Agora, assim, o ponto principal é que quando a gente, ou você faz uma entrevista com uma pessoa para uma vaga de liderança, ou você está dentro de uma empresa e vai promover alguém para vaga, para oportunidade de liderança, a pessoa em momento nenhum reconheceu os seus pontos fracos. Quando você pergunta assim, eu queria que você me falasse que competência você tem para esta oportunidade, a pessoa sabe, sim. rapidez, né? Ela pode não saber as que o mercado quer, mas ela sabe, né? Agora, o que a Sim. empresa precisa, mas ela sabe que competências ela tem que permitiriam ela ser um líder. O que Uhum. ela não sabe é o que ela precisa, quais os pontos fracos que ela tem. O que que precisa desenvolver? É. E aí, às Então, as vezes, ela pessoas também. param para o que que falta para eu desenvolver. Esse é um dos caminhos. Não seria um dos caminhos. Elas têm que. Na realidade, a pessoa. Às vezes, quando as pessoas são ótimas nas suas capacitações, quando você chega num ponto que eu estou te oferecendo uma promoção para uma vaga de liderança, é porque você já fez realmente um caminho. Você já Sim, trilhou uma carreira. sim. Né? E aí, assim, dentro dessa carreira tem N possibilidades, né? Você já fez seu desenvolvimento técnico, você já buscou formação, você procurou outro idioma se a empresa for multinacional, né? Se a vaga tiver essa demanda, você já fez todo esse caminho aí, são anos, né? E aí a pessoa não sabe o que ela pode melhorar, como ela pode melhorar. E para quem não está nesse estágio ainda, para quem ainda está lá atrás, que está querendo realmente tomar as rédeas da sua vida, identificar onde pode melhorar, né? Como que lida com os relacionamentos, toda essa parte de inteligência emocional que a gente sabe que Então, pega muita gente, né? pega muito, né? Agora é um momento Então, de muito estresse, né? De muitas incertezas, de muitas, né? Não sabe o que vai acontecer. Então a gente está num momento mais sensível, eu diria, né? Como ser humano, né? Então, eu acho que existem algumas qualidades que eu diria que são básicas para um líder, né? Ele tem que saber se comunicar com clareza, ele tem que ter assertividade na comunicação, né? É a medida certa. E eu falo que comunicação assertiva, ela começa com ouvir, ela não começa com falar. Então, Uhum. o primeiro ponto de um bom líder é saber ouvir, né? A comunicação assertiva está diretamente relacionada com ouvir o outro, para depois sim você dar o seu retorno, com entender o outro. Né? Então, ele tem que ter essa comunicação assertiva, ele tem que ser um bom ouvinte para ele poder se comunicar com assertividade. Porque comunicação assertiva é a pessoa entender o que você falou.
É. E não só ela só ouvir. A questão é como ela entende. Então, se ela não entendeu, o problema é de quem está comunicando. Quem está comunicando. Agora, se você também chega, comunica e já fala 2 horas, ou fala que você fale 5 minutos, mas você fala e nem, não pensou, não observou o outro, você não falou nada. Porque o outro simplesmente às vezes não está entendendo. Sim. A questão da comunicação, eu acho ela bem importante. Todas as empresas que a gente faz trabalho organizacional, Sempre ou até pedem. processos de coach, a gente toma pau na comunicação, né? Sempre tem ruído. Mas um passo antes da comunicação, quando eu penso em liderar a si mesmo, é a questão da exposição, né? Da marca pessoal, da questão da exposição. Quanto essa pessoa tem medo de se expor, tem medo do julgamento, tem medo do que os outros vão pensar, né? Mas sabe, Cláudia, assim, se a pessoa vai ser líder, primeiro de tudo ela tem que saber que já quando fizerem o organograma, ela já vai estar exposta porque a cabecinha dela está lá em cima e tem um monte de gente embaixo, né? Ela já passou, então todo mundo que está embaixo está olhando para cima e todo mundo está seco naquele lugar. É um lugar só e diversas pessoas embaixo. Então a pessoa que foi para aquela posição, ela já tem que ter claro que ela vai sim estar exposta, desde quando publicarem lá o organograma. Então, Certo. se ela não tem essa preparação de como se expor, de como se apresentar, de como ela tem que trabalhar isso rapidamente. Ela tem que Uhum. assumir ela tem que assumir o organograma que ela conquistou. Sim. Eu fico pensando não só nas pessoas que estão indo numa hierarquia, que estão dentro da organização, mas pessoas que empreendem, pessoas que não estão buscando um cargo de liderança, mas querem essa liderança para si mesmo. Porque tem pessoas que não dão conta da vida, de assumir os riscos, Ah, de assumir responsabilidade, né, de tomar decisão, que são tudo coisas importantes quando eu penso em liderança, né? Então, eu queria o seu olhar em relação a isso. Quando você fala, vou liderar a mim mesmo, né? O que, que eu preciso, além de identificar meus pontos fortes, eu né, preciso pontos me fracos? autoconhecer. Eu preciso me conhecer. Eu preciso Hum, conhecer meus pontos fortes, sim, porque esse é o que vão me dar. Eu vou sair na frente na largada. Os pontos fortes que eu tenho me permitem estar na frente na largada, né? uhum, E os meus pontos fracos, porque ali eu vou ter que trabalhar. sim. O autoconhecimento é a base. Se você não se conhece, como você vai conhecer o seu projeto? Como você vai assumir o projeto que Exato. você está assumindo, que você está empreendendo? Você tem que se conhecer, saber quais são os seus limites, suas limitações e quais são os seus pontos fortes. Se você não tiver conhecimento, você não vai nem conseguir correr o risco. Uhum. Não é assumir o risco, é correr o risco. A vida já é um risco, né? Pois é. Se você não te conhece, não se conhecer, como você vai assumir o risco de um projeto ou de ser líder para você se liderar, você tem que conhecer os seus pontos. Você tem que se conhecer, você tem que saber o que você. Porque o conhecimento, o autoconhecimento, ele é uma parte da liderança. Sim. É um- é- Começa aí. não é Começa o no final. autoconhecimento. É o começo. Você É o começo. Quando você se conhece, quando você começa, aí você vai começar a caminhar em função de um projeto. Porque tem gente, tem gente que executa sem planejar. Na vida também é assim, você não pode executar sem planejar. E o planejamento Uhum. é justamente o conhecimento que você tem de você. Não é só o conhecimento do mercado, o conhecimento da. Você tem que conhecer os seus pontos, até onde você. Aí você sim, vou ver onde eu quero chegar. Aí, então, isso seria um planejamento. Viu onde você quer chegar? Que passos você vai seguir? E o que você precisa melhorar para você sim se tornar dono, seu líder, líder de si próprio. Sim. Tem que passar pelos valores, né? Tem que se conhecer, saber negociar até que ponto você vai, né? Tem gente que tem valores muito, tem pessoas mais flexíveis, outras não muito flexíveis, né? Então você tem que conhecer o seu valor para você saber até onde você negocia algumas coisas, né?
Qual é o seu limite para as coisas? Até onde você vai ou não? Né? Tem uma pergunta aqui da Valéria, que ela falou que um dos pontos delicados para ela é lidar com personalidades diferentes. Cada indivíduo deve ser tratado de forma individual. E deu uma travadinha, Cláudia. Não sei se é uma pergunta, mas eu acredito que sim. Boa tarde, Débora, tá chegando. Seja bem. Chegando mensagem aqui, acho que tá travando aqui. Melhorou? Tá voltando, é. Voltou? Né, de como você lidar com pessoas diferentes da gente, né? Como que a gente trabalha isso? Então, na realidade, as pessoas são únicas, Cláudia, elas não são iguais nunca, né? É que dentro do. Vamos falar, né? Vamos falar, quando você entra numa escola, por exemplo, você vai. Entrou na escola, você era criancinha lá em Barbacena e entrou na escola, né? Quando você entra na escola, você começa então a ser. Primeiro você vai usar uniforme, né? Uniforme já está falando, uniformiza, elimina as diferenças, né? E isso também acontece na empresa, né? Acontece na sociedade. Mas de qualquer forma, cada um tem uma história e tem seus valores, e esses valores são únicos. Uma pessoa que quer liderar a si, ela tem que aprender a ler o outro. E como desenvolver essa habilidade dessa leitura, de você conseguir enxergar o outro e perceber, né? E ter essa percepção, essa noção. Como que você. Olha, Qual é o caminho? Que é a dica? eu acho que assim, a gente tem que. Quando você vai para uma. Vou dar um exemplo simples aqui, né? Quando você vai para uma doceria, para você falar qual daqueles doces maravilhosos que tem lá que você gosta, para você poder escolher, você tem que conhecer, né? Tem que ter, em algum momento, se permitido provar, em algum momento conhecer aquela variedade. Para você conhecer variedade, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que ir ao cinema, a gente tem que, porque você tem que viajar, a gente tem que adquirir cultura. Eu não estou falando que você precisa, então se eu não for para a Europa, eu não vou conhecer. Não, não estou falando isso. Estou dizendo que você tem que se permitir conhecer outras culturas, outras pessoas. Você tem que interagir. A gente começa a conhecer limites do outro quando você brinca, desde quando você está na infância. Verdade. Né? Quando você tem um menino que pega a bola e sai correndo que a bola é dele, né? Tem diversas brincadeiras assim que você vai brincar e um dia você vai bater em alguém, alguém vai te bater, vai te esbarrar. Então, ali, quando você o primeiro contato social, é através do contato social que você desenvolve a habilidade de se relacionar. Na habilidade de se relacionar, uma coisa que existe é o conhecimento, fazer a leitura do outro. Você consegue saber se eu estou feliz ou se eu estou triste quando você olha para mim. Se eu estou triste, eu vou falar, né? Você vai olhar. Da Oi? empatia. É a questão da empatia. A questão da empatia. Você consegue identificar as características do outro quando você se relaciona com ele. E você começa esse trabalho desde a infância. Quanto mais as pessoas se convivem, e aí você vai falar, mas hoje as crianças ficam no videogame. Verdade, elas ficam. Mas ainda assim elas vão na escola. Se relacionam, se socializam, né? Se socializam. E você também se socializa no prédio onde você mora, você se socializa quando você é menor, com seus primos. Primo é bom para isso. Quem tem irmão é com Irmão, irmão. em casa nós somos em 9, então você pensa. Imagina, deu para. A ler o outro facinho. É. Exatamente, né? Você vai aprender a ler o outro dessa forma.
quando você realmente interage. O primeiro lugar onde você aprende a fazer a leitura do outro é na família. Depois é quando você vai para a escola, e aí depois com os amigos, que aí você vira adolescente, você cresce, você se relaciona com outras pessoas, aí você começa a viajar, você tem, é o ideal que você leia, que você tenha, desenvolva esse hábito de leitura, porque quando você lê, você também recebe outros conhecimentos. Quando você vai ao cinema, você recebe outros inputs. Quando você vai, A quando você convivência. convive, é a convivência, exatamente. Quando você vai ao teatro, quando você vai ao cinema, quando você lê, quando você viaja, tudo isso te possibilita conhecer outras culturas. Tudo que Abre os abre o seu olho horizontes. para outras situações, para outras formas de se fazer. A gente estuda isso muito em liderança situacional, né? Que aí já é para liderar É, o outro. É a questão dos níveis, né? Como a pessoa entra, ela ainda é júnior. Então, para cada pessoa, que acho que isso até responde um pouco a questão da Valéria, você tem que atuar de uma forma, né? A depender do que ela te traz, né? Se ela já tem experiência ou não, né? Então tem pessoas que no começo você tem que pegar mais na mão, você tem que fazer o trabalho mais de formiguinha e assim sucessivamente, né? A gente vai conseguindo liderar os demais. Mas além do, então você está falando de autoconhecimento, você está falando de empatia, você falou de comunicação, a questão dos relacionamentos, né? E como que se dá é. esse relacionamento, talvez a Então, interpessoal. a pessoa desenvolver a habilidade. Oi, não As estou pessoas são ouvindo. de comportamento. Não ouvi, Clau, travou. Travou? Estou falando assim, a grande maioria dos nossos problemas, quando a gente vai para emprego e tudo mais, a grande maioria das demissões é por conta de comportamento, de se É, autoconhecer, inteligência emocional, de relacionamento, né? e até porque, assim, as pessoas passam dentro da empresa 10 horas do seu dia, né? Aí você tem tudo bem, é 8, mas você tem o horário do almoço, e às vezes você sai um pouquinho mais tarde, você chega um pouquinho mais cedo, e você passa ali 9 horas do seu dia, né? E se você sair no horário, foi embora e tal. Aquelas pessoas você vai conviver, se você trabalhar durante um período dentro de uma empresa, você vai conviver mais do que você convive com a sua família. E quando você pega o trânsito e chega em casa, aí o que, que acontece com você? Você já tem aí uma hora de manhã e uma hora à tarde, né? E aí depois você vai ter o quê? Você vai chegar, vai jantar, você chegou em casa, sei lá, saiu do serviço às 6, chegou em casa às 7, tomou banho e jantou, já deu 8. 10h30, sei lá, 11 horas você vai dormir. Então, você passou 9 horas do seu dia com pessoas profissionais com quem você se relaciona e 3 ou 4 horas só com a sua família. Sim, verdade. A Andréa também entrou aqui, minha prima. Seja bem-vinda. Isso é verdade. A gente se relaciona muito mais com as pessoas de fora. O que você acha da frase que a gente ouve muitos coaches falar por aí, que é que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive? O que você acha dessa afirmação? Dessa, olha, eu acho uma premissa. Eu acho que é uma premissa, mas eu não considero como verdadeira. Porque quando você. Sabe por que eu não considero isso como verdadeira? Porque você, a Cláudia, eu vou falar aqui, vai, eu sou a Silvânia do Itaú. Estou lá no Itaú, trabalhei 15 anos no Itaú. Eu saio do Itaú, quantos amigos eu levo? Depende. Mas Depende. não Eu já vai levei levar. várias vidas. Não, você levou Várias. vários, né? Mas o Itaú tem, sei lá, 50 mil funcionários. A gente do RH, vamos dizer que eu tivesse realmente trabalhado no Itaú, que isso é hipotético, né? Se eu tivesse no Itaú e eu tivesse trabalhado durante 10 anos lá, nossa, eu ia ter selecionado tanta gente, treinado tanta gente. Vamos dizer que desses 50 mil, sei lá, eu tivesse passado pela minha mão uma quantidade, falando em 10 anos, que fosse de 10 mil. Desses 10 mil, quantos eu vou levar? Pode ser aí, vamos colocar 10%, 1%. Acho que é 1%. Pelo menos 10.
Entendeu? Então, isso é uma premissa, mas eu questiono, porque na sua vida profissional, na sua vida, as pessoas vão mudando de rumo, né? As pessoas vão mudando de emprego, elas vão mudando a história delas, elas mudam de cidade, elas mudam de bairro, né? Você vai continuar tendo contato com uma minoria, né? Que não, mas mesmo assim essa minoria se altera de acordo com os projetos que você está seguindo. Sim. Então, num Eu não determinado momento, você pode ser sim aquele daqueles cinco, mas não será daqueles cinco num próximo momento. sim. Esses cinco vão Até se alterar, né? Porque porque nós não somos o mesmo todos os dias, né? Eu acho que é, todo dia a gente se envolve, né? Como diz, se eu não me engano, acho que é Heráclito, você não entra no mesmo rio duas vezes. Toda vez que você entra, você já não é o mesmo, você já está mudado, modificado, você e já o Rio superou. também, né? E o rio também. Então as É. coisas se movimentam, as coisas evoluem, as coisas se desenvolvem, né? Por isso que eu digo que é uma E premissa. No momento, você vai ser uma parte daquelas cinco pessoas, né? Depois, não mais. Você vai. Tem alguns que vão te acompanhar na vida, desses que a gente falou aí, sei lá, desse cenário hipotético que eu coloquei aí, né? Mas, assim, ainda assim, vai existir um distanciamento físico, que é normal. Você vai falar uma vez ou outra, marcar um café uma vez ou outra, né? Mas não vai ser mais aquela coisa do que você sentava do lado da pessoa todos os dias, né? E assim, mesmo se a assim. gente for considerar no relacionamento pessoal, tem tanta gente que casa, fica 20 anos casado e um dia separa, né? Sim. E aí então, assim, você foi parte daquele, você teve sim, engrandeceu a sua vida, aquele relacionamento, ou profissional ou pessoal, durante um período, mas não para a vida toda, porque você também muda, como falou aí o Heráclito. Sim. A Débora colocou aqui: sentamos em mesas diferentes constantemente conforme nossa mudança. E é É, verdade, porque faz sentido mais, né? Algumas coisas. Eu tenho amigas de infância, mas cada um tomou um rumo, cada um tomou. Então, assim, é claro que tem alguns momentos que você vai. É, claro que amigo é amigo, ela colocou, mas você tem mais afinidade ou não, a depender do seu momento, do seu estado, né? é, Mas vamos voltar para o tema, né? A gente vai lá embora do tema, né? Vamos é. voltar para o tema do liderar a si mesmo, porque você sabe que nós somos boas de prosa. Então, para Eu liderar a si mesmo, então a tô gente tinha falado do autoconhecimento, da empatia, né? De ter claro que rumo você quer dar para a sua vida, né? Você vai se conhecer clareza. melhor e vai se liderar melhor quando você tem claro na hora que você se conhece e você direciona a sua vida. Para mim, o meu sonho é e vai atrás desse sonho. Você tocou num ponto bem bacana, viu, Sil? Porque assim, eu percebo muitas pessoas que eu atendo de coaching também, ou até em mentoria, as pessoas têm dificuldade de sonhar, né? Parece que a gente tem que ficar tão no racional, tão no, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, e isso vai minando os nossos sonhos, né? Tem gente que não tem hobby, tem gente que não consegue realmente sonhar mesmo, né? E como que a gente faz as pessoas, né, acreditarem que tudo é possível? Então, Tudo é. eu acho que quando eu falo do autoconhecimento, Cláudio, eu falo justamente desse mergulho que você tem que dar em si, né? Para você mergulhar em si, existem técnicas, né? Assim, a pessoa pode meditar, a pessoa pode orar, a pessoa pode rezar, ela pode praticar o silêncio, né? Mas ela tem que tomar esse contato consigo própria. Ela pode caminhar na beira do mar, se ela mora perto do mar, ela pode caminhar na frente da natureza, mas ela tem que ter um tempo para si, né? Sim, Para muito. identificar os seus sonhos, para identificar os Uhum. seus desejos, porque naquela escola que você foi criada também, que você, naquela escolinha mesmo que a gente ia, que a gente era criança, quando a gente colocou o uniforme, a gente também aprendeu a ser igual a todo mundo, Uhum.
né? É, E a gente vive no... tem que tirar o que é do outro, né? Porque tem a sociedade, tem a família, tem tudo que a gente, né, vai construindo, os valores que são colocados nos outros, e chega uma hora que você tem que falar, e o que eu sou? Que verdade é? Exatamente. O Que que é do verdade é outro? minha? Do meu pai? O que é da sociedade? O que estão me colocando? Né? Então, acho que é importante a pessoa assumir, de fato, os seus desejos, né? Olhar para si e olhar os seus desejos ardentes. O que me move? Porque a motivação, ela é intrínseca. Intrínseca, ela é tua, ela é tua. Você pode fazer 10 treinamentos, você pode viver o dos outros, mas assim, aquilo te motiva por um período. Agora, o que você tem dentro de você te motiva por uma vida. O que você Uhum. quer, o que você almeja, isso te motiva por uma vida. É verdade. Quem tem um porquê aguenta qualquer como. É um Eu gosto propósito. da frase. Gosto muito dessa. Exatamente. Porque se você tem um porquê, eu falo, entenda a sua real motivação de levantar da cama, seja lá para o que você desejar. Né? Se é para aquele cargo, se é para uma empreitada. Mas você tem que entender o porquê. E para que você quer aquilo? Até Quando você entende porque trabalho, que Cláudia, é assim, você não vive, você não trabalha para viver. Você não vive para trabalhar, você trabalha para viver, ao contrário. Você trabalha para viver. Então, por que que você quer aquele viver? Você trabalha porque, assim, sim, outro dia eu coloquei uma frase falando que sucesso era consequência do impacto que você atingia no meio onde você está inserido, né? E aí a pessoa falou, mas eu preciso de dinheiro. Não, todo mundo precisa. Então você trabalha, recebe o seu dinheiro e faz o restante do seu sonho, do seu sucesso. Porque sucesso sem satisfação, sem satisfazer o seu desejo, também não é sucesso, é infelicidade. né? Sucesso sem felicidade é fracasso, né? É fracasso. Entendeu? Então, o sucesso é a consequência de todo esse impacto que você traz, de cumprir o seu propósito, de ir atrás das suas coisas. Uhum. Quando a gente fala de propósito, geralmente eu faço a roda da vida, né? E a gente chega em realização e propósito. E aí ali o povo para. Eu não tenho muito claro o que realiza de verdade, porque tá muito aquela coisa, a gente precisa se sustentar, né? Tem as obrigações, tem que pagar o boleto, quando dói no bolso a gente sabe das dificuldades. E aí até por isso que a gente vai deixando os sonhos lá, né, meio que guardados assim. Mas qual é a chave que a pessoa tem que virar, ou o que ela tem que fazer para acessar o propósito? Vivemos na era do propósito. Como a gente descobre o nosso propósito? Que pergunta que a gente se faz? Porque quando você tem essas coisas O que me faz respondidas, feliz? O que me faz feliz? tá? A primeira pergunta que você tem que ter para ter um propósito é o que me faz feliz? Uhum. O que eu Bacana. faço que é bom e me faz feliz? Porque se o sucesso é o impacto, são as ações que você tem, é o resultado do impacto que você coloca, da energia que você coloca e o impacto que você tem no meio onde você está, que te traz prazer e te traz realização e consequentemente, o sucesso, então tá aí a resposta. Sem saber o que te faz feliz, você nunca vai atingir o sucesso, você nunca vai ter um propósito. Exato. Tem que investigar, né? Tem que se investigar, Tem que se investigar. Exato. né? E mais para você ser. Quais outras competências, né, da liderança que a gente tem que serve para a gente usar com a gente, né? Para ser esse Então, liderar a eu si acho que mesmo. a empatia, Cláudia, ela é um caminho, e a gratidão é um caminho sem volta, né? Porque quando eu te trato como eu quero ser tratado, eu te trato com respeito, com amor, eu te ensino, eu te cobro, eu estou sempre olhando para você numa forma especial, respeito o indivíduo que existe aí dentro, eu consigo efetivamente abrir portas. As portas se abrem para você. Sim.
Tem coisas que são mágicas, né? Oi, Silvia, a Silvia está entrando, seja bem-vinda. Tem coisas que são muito mágicas, que realmente as coisas fluem, né? Quando a gente encontra essas razões. Parece que é aquele estado de flow mesmo, né? Você entra num fluxo e a coisa, você fala, gente, eu falo, quando você decide, a questão é decidir. Quando você decide o que você quer, não tem. Você corta com tudo que é desculpa e as coisas fluem. Eu lembro quando eu quis fazer algumas coisas na minha vida, eu vou dar um exemplo do casamento. Eu queria casar, queria fazer uma festa XYZ. Eu não tinha dinheiro para fazer aquela festa, aquele jeito. Eu comecei, não, vamos fazer uma coisinha pequena, tal, tal, tal. Daqui a pouco, a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Quando eu vi, foi tudo do meu jeito que eu sonhei. E paguei, não sei como, a coisa. Parecia que o dinheiro saía de algum lugar. Mas você, quando você decide, parece que o universo conspira realmente ao nosso favor, né? Eu não As acho que coisas parece, não. Eu acho que ele conspira. Porque eu acredito realmente que tudo que vai volta na mesma intensidade e valor. Uhum. Então, quando Ação você e reação. manda essa energia para o universo, ela volta para você. O Eu que muito acredito. acontece? O que acontece é que a gente tem que crer. Uhum. Crer, E crer. para crer precisa ter autoconfiança. Precisa ter autoconfiança. Mas na medida que você vai se conhecendo, e por isso que eu falo que o ponto X da questão é você se autoconhecer. Quando você se autoconhece, você vai identificar o que você quer, o que te faz feliz, qual é o seu propósito, é um caminho. E aí você vai seguindo aquela sequência. Exato. A Silvia colocou aqui, conspira mesmo. Eu tenho muitos exemplos na minha vida, mas o universo exige o primeiro passo, Sim. verdade. Se A você, gente tem porque que. aí você para de se dar desculpa, você para de se penalizar do que da sua vida, você realmente assume o que você quer. Mesmo que Uhum. seja que num primeiro momento, quando você assuma aquilo seja dolorido, porque você vai ter que tomar passos diferentes do que você vinha tomando. Você vai ter que sair da zona de conforto. Crescer dói, né? Crescer dói. Crescer dói bastante. Dói. Ai, crescer dói. Eu lembro que quando eu tive um caso, quando eu perdi a minha mãe e tudo mais, eu queria muito que as minhas irmãs tomassem o lugar da minha mãe, sabe? Queria que elas ocupassem aquele espaço. E elas não o fizeram, fizeram de uma outra forma. Doeu para burro, mas se eu não tivesse tido essa experiência, eu não teria crescido. Então eu tive uma oportunidade de crescer, né? Mesmo choramingando, mesmo batendo o pé, né? Achando, né? A gente sempre tem uma fase mais, né? Faz parte do aprendizado. E é engraçado isso. O crescer realmente ele envolve uma busca muito individual, né? Muita É. disciplina. Eu acho que é importante ter muita disciplina, porque a disciplina, eu vejo que nós, geralmente o brasileiro, ele não tem essa disciplina, essa organização, essa coisa do planejamento, de fazer as metas, né? E quando você não tem um mapa, quando você. É que nem montar um quebra-cabeça. Se você tem a foto do teu quebra-cabeça, é muito mais fácil de você se orientar e te nortear para onde você vai. Né? Se você não tem esse mapa, qualquer caminho serve. E aí, se qualquer Exatamente. caminho serve, Quando você você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Uhum. A Exatamente questão, isso. a questão e muita gente fala, porque na minha vida não dá certo, porque não sei o quê, mas você parou para planejar o que de fato você quer, né? E fez essa investigação. Então, acho que isso traz muito poder, né? No poder no sentido bom da palavra, que traz essa autoconfiança, essa autorreflexão, essa autodeterminação para buscar e tomar as rédeas da vida, porque tem pessoas que se vitimizam e ficam refém da sua vida. E o que a gente quer aqui é ensinar as pessoas a não, Pessoas vamos buscar. a andarem e saírem patinando, saírem nadando de braçada mesmo, né? Uhum. E não é que e outra coisa, ninguém aqui está dizendo que não vão ter dificuldades. Ninguém está dizendo isso.
Claro, com certeza. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil, né? A Valéria colocou. Conquistamos tudo exatamente como sonhamos e lutamos para conquistar, nem mais ou menos, mas exatamente o que sonhamos. E é isso mesmo, Valéria. A gente tem que ter um plano, batalhar, lutar, ser determinado, vai cair, vai ter tropeços, vai ter obstáculos no meio do caminho, mas tem que perseverar, né? Não Não pode existe. desistir, não pode desistir. Por mais que a situação. Existem momentos que eu acho que a gente esmorece, que isso é normal, né? Você tem um nível Claro. de energia e não é todo dia que você vai estar com aquele nível de energia, né? Para isso que servem os livros, para isso que serve meditar, para isso que serve a religião, para isso que serve orar, para isso que serve ter fé, para isso que serve crer. Todas essas questões são, que são pessoais, cada um identifica o que quer fazer. Ah, não, mas eu oro. Ah, não, mas eu rezo. Ah, não, mas eu medito. Então, todas essas questões é que trazem, que te permitem ter, como é que eu vou dizer, energia e retomar e ter fé e crer nesses seus, nos seus propósitos, entendeu? E ir atrás, e continuar batalhando por eles. Sim. A Débora colocou aqui, recomeçar quantas vezes for necessário. Exatamente, porque cair vai cair, né? Não existe mundo perfeito, existe, né, desafios que a gente tem que superar. E eu acho que você traz uma coisa bem legal, Sil, que é a espiritualidade e esse olhar para dentro, né? Porque muitas vezes a gente busca muito no outro, muito fora da Olha, gente. a Gi está escrevendo aqui, para isso serve a sessão com a Sil. Às vezes a gente alisa, às vezes a gente bate, mas a gente ajuda o pessoal a levantar. Não dá para passar a mão na cabeça, né? De vez em quando a gente dá. Mas legal, legal, Gi. E é isso mesmo, né? Às vezes o ter alguém para ajudar, né, para auxiliar, para mostrar o quem já trilhou, eu acho muito válido. Mas tem a busca interna que essa ninguém pode fazer pela gente. Não, essa Mesmo é que você, tua. mesmo o mentor, mesmo qualquer universidade de Harvard, você vai ter que tomar algumas decisões que é muito particular, muito inerente à sua, né, à sua busca de realização, É. né? Eu, 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 eu contei numa E o que outra mais que live. nós temos aqui? Vamos Eu contei numa apenas outra live que eu fiz, terminar? e eu vou contar aqui porque tem bastante a ver com isso. Que eu um dia desci Uhum. para almoçar no meu horário de almoço na Avenida Paulista e estava uma chuva imensa assim, e eu não conseguia almoçar. Eu fiquei parada embaixo da marquise do prédio que eu trabalhava. Quando eu olhei para a direita, assim, tinha uma menina que tinha trabalhado comigo na área de treinamento. Nossa, mas 15, 16 anos antes, né? E eu trabalhei com ela em 94, e isso que eu a encontrei foi numa empresa que eu trabalhei em 2002, né? Então, olha quanto tempo aí, 10 anos, né? E eu Sim. saí dessa empresa que eu trabalhei com ela em 94 e devia ser assim, tipo 2004, 2005, quando eu encontrei com ela nesse local. E aí ela pegou, eu olhei para ela e falou, ô Silvia, né? Ela falou, oi, tudo bem e tal. E aí ela falou, o que você está fazendo aqui? Porque ela morava na região e eu não. Aí eu falei, não, eu trabalho aqui. Ela falou, o que que você faz aí? Eu falei, sou gerente de RH numa empresa aqui e tal. Ela falou, qual é o nome da empresa? Aí eu falei, ela olhou para mim e falou assim, então você conseguiu? Aí eu peguei e falei assim, conseguiu o quê? Porque eu não lembrava mais do meu propósito, né? Oi, E aí Maria, tudo bem? ó o Mário aí. Aí eu não lembrava mais do meu propósito. E aí ela pegou e falou assim, porque quando a gente trabalhava junto, a gente era menina. Eu tinha, nesse trabalho que a gente trabalhou junto, eu trabalhei com 24 anos, entendeu? Ela falou, quando a gente trabalhava junto, você falava que você queria ser gerente ou diretora de uma empresa de RH numa empresa multinacional na Avenida Paulista. Então eu Legal, né? soltei o meu propósito para o universo
E aí eu lembrei de como eu fazia esse sonho. Eu lembro que eu passeava na Avenida Paulista e sonhava, falava, ainda vou trabalhar aqui, que era o que existia demais naquela época, né? A Eu avenida trabalhei nessa mais. Paulista. Oi? Eu trabalhei nessa época aí, em 94, na Avenida Então, e todo Paulista. Era mundo uma... queria trabalhar lá, todo mundo queria trabalhar lá, você sabe como é que era isso, né? É. E aí você vê como é a vida, né? Depois de tantos anos eu encontrei com ela só para ela me lembrar. Que legal. É isso mesmo. A gente tem que ter o nosso propósito, tem que ter os nossos sonhos, tem que acreditar neles, batalhar por eles, tomar, né, de fato a rédea da vida, enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios. Eu acho que aí a gente consegue realizar, né, os nossos sonhos, porque tem muitos desafios aí pela frente, mas é o desafio que eu falo, é o desafio de olhar para si próprio, né? Porque É o esse desafio de olhar. você tirar os seus entraves, né? É o desafio de você se permitir, se acreditar capaz. Uhum, uhum. Isso mesmo, isso mesmo. Bem legal. Tem aqui, nós temos Oi, 10 Mari. minutinhos. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para gente. Deixa eu dar uma olhada. Estamos sem pergunta por enquanto. Quem quer fazer pergunta, aproveita. Aproveita aqui a Sil. Eu, se eu puder responder, claro. A gente aproveita e Aproveita da faz uma. Cláudia, aproveita da Cláudia. Ela sabe, ela sabe. Mas enquanto não vem a pergunta, continua, por favor, Sil. Me coloca assim, Então, em linhas gerais, assim, se você pudesse dar uma dica para quem está nessa busca, né, do autoconhecimento, além de tudo que você já comentou, né, de ir atrás de se conhecer, de buscar abrir os olhos para outros cenários, o que mais você falaria? sabe, vou falar de um exercício que eu peço para o meu pessoal do qual eu sou coaching fazer, né? Que é escrever o seu sonho no papel, né? E depois pegar o verso dessa folha e dividir ao meio e ver quais são os prós e quais são os contras para você realizar esse sonho. Uhum, Porque uhum. aí você começa a ter um norte de como você vai seguir atrás desse seu sonho. Sim, muito legal. Uma Entendeu? coisa que eu Aí você gosto vai colocar, então divide a folha e coloca o pró e o contra. E aí você vai conseguir ver o que você, dali você vai tirar a base para realmente o que você precisa fazer para chegar futuramente nesse seu sonho. Se uhum. você vai, o certo é você rever essas suas anotações periodicamente, né? Para Sim. você ver que caminho você está trilhando. Ano mais, né? Não, aí já virou o ano, já passou um ano, putz, né? Então você tem que periodicamente estipular um prazo para você e olhar como que isso tá, se você, que passos você deu, que passos você ainda precisa dar, ver os seus pontos fortes, se tem fracos, o que você pode fazer para melhorar, mas você tem que começar a tirar de dentro de você e colocar para fora. Porque se Escrever. você não, porque o sonho, ele está dentro, a realização, ela está fora. Então você tem que tirar esse sonho, você continua pensando nele, sonhando com ele, mentalizando ele, mas você tem que ter essa ação de colocar ele para fora, Cláudio. Sim. Acho isso bem legal, até porque quando a gente está no mundo do sonho, né? Que a gente fala da fantasia, a gente acha que tudo é muito difícil. A gente cria uma coisa, parece que ela é tão grande e parece que ela é inatingível. E quando você faz esse exercício que você falou, de colocar no papel, você começa a ver que é possível, né? Eu gosto E sempre é de fazer um possível. road, coloco o objetivo aqui no final, no futuro, e vou indo de trás para frente. O que você faria um passo antes, um passo antes, um passo antes? Porque aí a pessoa muda, ela já consegue, ela não tem mais as desculpas, né? Então eu acho bem legal quando você põe lá no futuro um passo antes do dia que você vai atingir aquele objetivo. Um mês antes e vai indo até o dia de hoje. Eu gosto de fazer o contrário.
contrário. Não, mas tudo bem, mas ao menos você sabe onde você quer chegar e que caminho você quer seguir. É lógico que Ah, você tira o sonho de dentro de você, coloca lá o seu objetivo, que aí ele se torna um objetivo e você vai no seu presente, passo a passo, até você atingir seu sonho. exato, porque é um passo de cada vez, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é mais importante do que a velocidade é a direção. É importante saber onde você quer ir. Porque o passo vai acontecer, né? Na hora. A gente não pode pular etapas também, né? A gente tem muita ansiedade. Eu sou ansiosa de plantão, gente. Eu falo de ansiedade porque eu sou mesmo super ansiosa. Mas eu tomo esse cuidado para não pular as etapas. Porque às vezes isso faz parte do processo e o processo ele é enriquecedor, Sabe o que né? eu costumo falar sempre, Cláudio, que é assim, você tem que plantar agora para colher no futuro. Então, esse plantio você tem que ver no presente. Uhum. Olha, Sim. a Valéria faz bilhete, cola na porta do guarda-roupa. Isso é ótimo, é uma boa dica. É PNL, né? PNL, isso aí. Então, a pessoa, Porque a Valéria é especialista em PNL, né? Tudo bem, né? é E muito bom. então você tem que realmente se lembrando dos seus objetivos. Você veja que eu fiquei surpresa quando alguém me contou que eu tinha conseguido atingir. Mas com certeza no meio do caminho eu continuei fazendo todos os passos necessários. Continuei estudando, continuei buscando, continuei melhorando, né? E aí é isso mesmo. Legal, muito bom. Muito importante saber onde e como plantar e colher. Parabéns. É, Aqui. você planta no presente e colhe no futuro, mas tem que saber o que a semente, você tem que saber que a semente que você está plantando é o que você vai colher lá. Então você tem que fazer o seu presente passo a passo, aguar essa plantinha, regar, podar, para chegar lá na frente e você poder colher o fruto. Exatamente. É muito importante entrar em ação, né? Eu acho que de tudo que a gente falou, de todos os conhecimentos que a gente falou, se não colocar em prática, se não tiver a atitude, né, de e pôr em ação as coisas, a gente não sai do lugar. A gente não consegue liderar nem a gente, nem ninguém. Né? Não consegue dar conta da vida, não consegue dar conta das coisas que precisam dar. É. Então tem atitude, tem que ter, achar Tem que ter coragem, ação foco. mesmo, né? Tem que ter força, porque assim, esse momento é um momento de mudança, é um momento difícil, é um momento de reflexão. A gente tem sim que ir esse passo a passo, buscar oportunidades mesmo nesses momentos difíceis, para a gente poder atingir um ponto maior, né? Não é Com porque ficou certeza. tudo meio difícil, tudo meio. Ô, Zu, eu fiz a maquiagem que você falou, entrou minha amiga aí, e ela é especialista em maquiagem, beleza. E ela fez uma live de maquiagem, eu fiz, viu, Zu? É porque Ai, eu legal. fiz MBA com a Azul e eu não me maquiava. E a Azul falava que eu precisava me maquiar, então agora me maquia. Ai, eu, minha filha, não vivo sem maquiagem. Eu adoro. Eu adoro. E a gente tem só um minutinho para encerrar. Quero te agradecer, agradecer a todos que estiveram aqui com a gente nesse entardecer, né? Daqui a pouco cai a noite. Eu sempre faço as lives na segunda, né? Então, obrigada pelo teu tempo, a sua disponibilidade de estar fazendo Obrigada a você hoje. pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da nossa história, do trabalho que a gente faz e dessa visão de mundo que a gente tem. Estou sempre à disposição e com certeza a gente ainda vai fazer muitas lives, Cláudia. Vamos Com continuar certeza. trabalhando muito por aí. Vamos sim, tem muito trabalho pela frente, tem muita gente de gestão de pessoas e de profissionais com experiência, como tivemos a sorte de ter, né, Sil? De estudar, Verdade. de colocar em prática, de assumir cargos executivos. Então, felizmente, a gente teve essa sorte. Acho que agora a gente tem que ensinar, doar, ajudar as pessoas, e é por isso que a gente está aqui. Né? E acho que isso que Trocar. faz a Vamos, educação vamos fazer brilhar. vamos praticar a abundância, né, Cláudia? Ah, eu acredito muito abundância, gente. A abundância é a vida da gente. A gente não pode pensar em pensamento de escassez, a gente tem que doar o que sabe, tem que fazer essa troca. É energia, é muito bom mesmo. Mas legal, Obrigado, viu, Sil. gente? Gratidão Obrigada. imensa. Beijo para todos, um ótimo final de semana.
Tchau, tchau. Tchau. Corrente do bem, isso aí. Corrente do bem, isso mesmo. Beijão.